O que significa que o campo é conservativo e como que eu posso ver se o meu campo vetorial é conservativo? Então, vamos supor que eu tenho um campo vetorial f aqui, que é esse que eu escrevi, né? Com componentes quaisquer, aqui p de x e y em i e q, x, y em j. Se ele for conservativo, quer dizer que existe uma função potencial, uma função escalar de x e y, cujo gradiente é igual a esse campo vetorial. Então, esse campo vetorial f é o gradiente de alguma funçãozinha f minúsculo aqui de x e y. E o que é calcular o gradiente? O gradiente é o vetor das derivadas parciais. Então, a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu estou usando esses itens aqui, mas na verdade é derivada de f, x, e aqui é derivada parcial de f em relação a y. Então, se o meu campo é conservativo, significa que essas componentes aqui são iguais. Agora, se eu tenho só o meu campo, como que eu sei se ele é conservativo? Bom, uma coisa que é uma consequência é que se ele for conservativo, isso aqui é uma derivada parcial, e eu posso comparar essas duas e derivá-las novamente. E eu quero que você pense nesse resultado. Se essa função, se esse p, ou se esse fzinho aqui, ele já está derivado em relação a x, e se eu derivá-lo mais uma vez, agora em relação a y, então é uma função de x e y que estava agora aqui derivada em relação a x e eu derivei em relação a y. Ao mesmo tempo que essa que estava derivada em relação a y, eu derivei agora em relação a x. Estou derivando uma vez em relação a x, outra vez em relação a y. Não importa a ordem. Obrigatoriamente isso vai ser igual. Mas o que a gente viu aqui? É que se o campo for conservativo, isso aqui obviamente vai acontecer. Agora, se eu estou trabalhando com um campo que eu não sei se é conservativo, faço esse teste aqui, derivo essa primeira parte, que é o p, né? Derivo em relação a y, e derivo a segunda em relação a x, que é essa verificação que eu fiz, e deu igual. O que a gente mostrou aqui é que se ele for conservativo, vai dar igual. Mas se der igual, não necessariamente ele vai ser conservativo. Isso é o que diz a lógica, né? Só que existe uma demonstração de que isso também é verdade. Se isso aqui acontecer, então eu posso concluir que o f é conservativo. Mas isso precisa ser demonstrado. Só que para demonstrar isso a gente precisa do teorema de Green, que vem na próxima parte da matéria. Então isso aqui por enquanto a gente aceita, acredita, na fé, e em breve virá o teorema de Green para demonstrar que isso é verdade. Então a gente pode usar esse teste, que é derivar o que já está em relação a x em relação a y, e derivar o que já está derivado em relação a y em relação a x. Se for igual, campo é conservativo. Demonstração por vir.